A anemia é a condição em que o sangue não tem uma quantidade suficiente de glóbulos vermelhos saudáveis. O problema tem várias causas diferentes, mas que podem ser divididas em dois grupos, grandes grupos, né? As adquiridas e as hereditárias. A gente está recebendo aqui o Dr. Eric Xavier, médico hematologista. Ele está aqui com a gente para realmente tirar todas as dúvidas sobre essa doença que no Brasil acomete em torno de 2 milhões de pessoas por ano. É muita coisa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, tudo bem? Marília. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente a anemia é muito prevalente no Brasil, né? Mais ou menos 2 milhões de pessoas são acometidas pela anemia. E o tipo de anemia, a causa da anemia varia muito conforme a idade da pessoa. Por exemplo, então tem isso. Isso, exatamente. Por exemplo, uma anemia de um recém-nascido é diferente de uma criança, que é diferente a causa, por exemplo, de um adulto e de um idoso. Então, né? são causas diferentes em diferentes idades. A gente poderia exatamente. dizer. Porque assim, uma pessoa que é um pouco mais leiga, assim como eu, né? Nós não nos formamos para entender bastante mais especificamente em relação à doença. A gente acha que a anemia é algo geral, é uma coisa só. Exato. E muito pelo contrário, Exato. né? Eu estava vendo na pauta, assim, tem uma... É como se houvessem diferenças e diferenças muito agressivas que a gente consegue perceber logo de imediato, né? Tanto nos sintomas, enfim, que a gente vai mostrar para vocês e especificar para você entender exatamente e identificar e correr para o médico também, Exato. né? É normal a gente ver uma mãe, uma avó, uma amiga ou até você mesmo que está assistindo numa situação de, nossa, mas você está muito pálida, você não está bem, a pessoa, eu tenho anemia. Normalmente é por falta de ferro? Então, a principal causa de anemia no Brasil é por deficiência carencial, alguma carência de alguma substância. Tá. E a principal, 90% das anemias carenciais, é por deficiência de ferro. Mas, assim, principalmente. Principalmente, né? Mas não necessariamente, que não aí necessariamente. é outra questão, que a grande maioria acha que é só através do ferro, por causa do ferro, quer dizer. Outras causas comuns de anemia carencial, por exemplo, é a deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, né? Também é bem comum. Deficiência de zinco, são mais raros as anemias provocadas pela deficiência de zinco, mas indubitavelmente a carência de ferro é a principal causa de anemia no Brasil. Você acredita que a alimentação seja a grande causadora disso? Porque de um tempo para cá a gente vê a quantidade de fast food, os alimentos industrializados, por assim dizer, né? Assim, as pessoas acabam consumindo pela correria do dia, enfim. A gente não está aqui para julgar ninguém, que a gente sabe como é. E de um tempo para cá, realmente, as pessoas estão tendo mais anemia, não é verdade? Exato. A incidência mundial de anemia vem aumentando, né? E é o seguinte, com a mudança da alimentação para a vida moderna, as crianças, principalmente, que precisam de um maior aporte de ferro para se desenvolver, acabam consumindo uma quantidade menor de ferro. Então, por exemplo, fast food, sanduíches que são previamente preparados têm uma baixa carga de ferro, então a ingestão de ferro diária é diminuída. A gente sabe que normalmente o organismo perde 1 a 2 miligramas de ferro naturalmente todos os dias. Então a gente tem que ingerir essa carga de ferro para compensar o que a gente perde, né? E com os alimentos atuais, às vezes a carga de ferro que a gente ingere é menor que 1 miligrama por dia e acaba levando uma deficiência. A gente fala de ferro, aí você pensa, o que tem ferro? Eu quero descobrir agora. Então, que a gente sabe, conhece um alimento ou outro. Acho legal a gente mostrar aqui. Eu vi que você trouxe uma variedade. Assim, a gente está resumindo, mas a gente pode falar outros que não estejam aqui também. Os principais alimentos que têm uma carga de ferro adequada para a alimentação são principalmente as carnes vermelhas, né? E também o fígado, né? O fígado, o rim são órgãos que podem ser consumidos, né? O rim no Brasil nem tanto, não é consumido, mas o fígado, por exemplo, é um órgão que concentra grande parte do ferro do organismo. Então, aquela bendita receita da vovó que todo mundo diz. Exato. Olha, tem que comer o fígado, é verdadeira. É verdadeira. Tem pessoas que acabam fazendo um tratamento seríssimo com o fígado durante anos para conseguir eliminar a doença. Exato. E o ferro que é disponível nas carnes é um ferro que o organismo absorve mais facilmente que, por exemplo, o ferro disponível nos vegetais. Né? Mas, mesmo assim, os vegetais também têm um aporte de ferro bastante amplo. Seria um complemento, por assim dizer. Por exemplo, os grãos têm uma quantidade de ferro bem adequada, por exemplo. É comparável, por exemplo, com bife de carne. E o grão que tem mais quantidade de ferro é a própria lentilha.
Então, por exemplo, a lentilha que a gente vê aqui, você pode fazer um preparado de uma sopa de lentilha, que, por exemplo, 1/4 de xícara de lentilha tem uma quantidade de quase 7 miligramas de ferro por dia, que já é além do que a gente precisa para repor o que a gente perde normalmente. A forma de preparo tem alguma coisa a ver em relação a perder os nutrientes, perder o ferro A sopa acaba mantendo uma quantidade razoável do ferro, então não se perde tanto, né? E, por exemplo, a lentilha, muita gente gosta de lentilha um pouco grelhada, assadinha, então também não perde tantos nutrientes, né? É mais difícil preparar, então a sopa é o mais comumente utilizado, né? E que fica muito gostoso e que agradável é uma delícia também. Pessoalmente, eu adoro uma sopa de lentilha. Eu também. Falou tudo. Então, assim, eu fico pensando, desculpa te interromper, hoje, ainda mais essa onda mais forte de pessoas que são vegetarianas, é um problema, né? Eliminar completamente a proteína animal. Exato. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a lentilha e a soja também. Sim. A soja não tem uma quantidade de ferro comparável à lentilha, é bem menor, né? Mas, por exemplo, a gente tem o tofu, que tem uma quantidade de ferro adequada para o consumo, e o leite de soja também, que tem uma quantidade de ferro adequada para consumo. Então, quem, por exemplo, é vegano, vegetariano, pode consumir... Vai por essa linha. Também. Que também, tranquilo, consegue solucionar. Exato. Claro, depende de cada caso. Ajuda. A gente está generalizando aqui bastante. As frutas são sempre bem-vindas, né? Sempre bem-vindas. Mas eu nunca sei qual consumir. Olha, a fruta que tem maior quantidade de ferro é a ameixa. Então, por exemplo, um suco de ameixa já fornece aproximadamente 5 miligramas de ferro por dia. Então, já é uma quantidade razoavelmente boa para ingesta diária de ferro. O pêssego também é meia xícara de pêssego ou um pêssego, 2 pêssegos inteiros também equivale já ao consumo diário de ferro. Então, pêssego e ameixa são as frutas que têm maior concentração de ferro. Sabe que eu tenho uma dúvida, porque hoje a gente tem tanta informação nutricional, é tanta coisa que a gente fica até perdido, né? E aí você vê essa quantidade de vitaminas. O que eu tenho que ingerir? Eu tenho que todo santo dia ingerir o ferro para poder ficar legal e nunca ter anemia? Como que é? Não, necessariamente a gente não precisa suplementar o ferro, né? Se a gente comer mais ferro do que a gente precisa, o organismo geralmente não absorve. Ele manda embora. Ele manda embora, não absorve. Então, normalmente, existe uma causa para a perda de ferro, né? Por exemplo, mulheres em idade fértil têm a questão menstrual, acaba perdendo ferro pela menstruação. Por conta do sangramento. Por conta do sangramento. No seu caso, por exemplo, gestante, né, que tem que nutrir 2 pessoas, você mesmo e o bebê, o aporte de ferro tem que ser maior. E geralmente, como a gente absorve, o intestino tem uma capacidade de absorver ferro de uma maneira inteligente. Se ele não precisa, ele não absorve. Se ele precisa, ele vai aumentar a absorção. O nosso organismo é bem inteligente. Então, a maioria dos alimentos que a gente ingere não consegue repor o ferro que a gente precisa, caso a gente esteja deficiente. Então, mesmo a gente orientando a reposição de ferro por alimentos, por exemplo, a suplementação de ferro ainda vai ser aquém do que a gente precisa. Então, por exemplo, para a gente repor o ferro, a gente precisa mais ou menos de 40 a 100 miligramas de ferro alimentar por dia. 40 a 100 miligramas. Exato. Tem pacientes que precisam, por exemplo, até de 200 miligramas de ferro. Depende muito de cada caso. Para você conseguir isso de uma alimentação que a gente, por exemplo, está expondo aqui, vai ter que comer essa mesa inteira toda hora. Toda hora, em cada refeição. Então, isso não é viável. Então, a maioria das pessoas que precisam de reposição de ferro lançam mão do ferro via oral, que tem uma quantidade de ferro razoável, em torno de uma cápsula tem 40 miligramas de ferro alimentar, por exemplo. Que é um recurso nessas situações. Isso, é um tratamento para anemia por deficiência de ferro. Vou falar um pouquinho da anemia propriamente dita. A gente falou que tem vários tipos, né? Antes da gente falar de cada tipo, que eu falei para vocês, e vai numa crescente até se tornar bastante agressivo. E outra coisa, cuidado, gente, tem que tomar cuidado, porque a anemia pode matar sim, é muito sério. Então, assim, vamos entender. Como que eu identifico que eu estou com anemia? Exato. O exame diagnóstico de anemia é um hemograma simples. Né? No hemograma simples? No hemograma simples dá para você ver. Existe um parâmetro que chama hemoglobina, né? Pela Organização Mundial de Saúde, para mulheres, a hemoglobina menor que 12 já é indicativo de anemia. Para homens, menor que 13 já é indicativo de anemia, isso num indivíduo adulto. Mas isso antes da pessoa mesmo fazer o hemograma, que bom que já dá para identificar, né, para ver a diferença. Eu consigo sentir no corpo as sensações, então, o que pode dar? Os sintomas de anemia são muito
inespecíficos. Eu não posso falar que, por exemplo, um cansaço seja anemia. Mas num sentido geral... No geral, a anemia leva a cansaço, indisposição, fadiga. Então, são sintomas gerais que a gente pode associar à anemia, né? Não tem um sintoma específico que eu posso falar, isso é anemia. Sim, entendeu? aí a partir do momento que você identifica, através do hemograma completo, existe algum outro tipo de exame para você identificar qual é o tipo daquela anemia, o quanto está grave ou não? Existe. Por exemplo, nas anemias carenciais, a gente suspeita de uma deficiência de ferro, por exemplo, ácido fólico, a gente vai pedir a dosagem de ferro no sangue, né? E o principal marcador de ferro chama ferritina. Então a gente solicita esse exame. Existe a dosagem direta de vitamina B12, de zinco, por exemplo, de ácido fólico no sangue para a gente ver. Isso tratando-se de anemias carenciais, que é as anemias por deficiência de algum nutriente. Né? Existem outros tipos de anemia, por exemplo, anemia por perdas sanguíneas. Tem um acidente e acabo tendo uma ruptura de baço, acabo sangrando. Então a anemia vem porque eu tenho um sangramento excessivo, né, e a hemoglobina cai por conta desse tipo de sangramento. Tá? É mais raro, acontece geralmente em acidentes, por exemplo, ou procedimentos cirúrgicos. Outros tipos de anemia são aquelas anemias que são alterações da medula óssea. O que é medula óssea, né? A medula óssea é o órgão que produz todas as células do sangue. Muito importante. Exatamente. Desde a série vermelha, que contempla as hemácias, desde a série de a imunidade, que são a série branca, né, os granulócitos que a gente chama, e as plaquetas, que são associadas à coagulação do nosso organismo. Em se tratando de anemia, a gente vê a parte vermelha, que são as hemácias, né, e dentro das hemácias tem a hemoglobina. A gente dosa a hemoglobina no hemograma, né, lembrando que abaixo de 12 para mulher é anemia e abaixo de 13 para homem é anemia também. É bom a gente ficar de olho nisso também. Isso. Existem doenças da medula óssea, então, que impedem a produção normal dessas hemácias e da hemoglobina. Que é um grande problema. É um grande problema. E isso é mais comum nos pacientes acima de 60 anos. Tá? Entendi. Problemas de medula óssea abaixo de 60 anos, principalmente nos pacientes mais jovens, né? As anemias hereditárias, geralmente são alterações dessa molécula que chama hemoglobina. Alterações da hemoglobina que acabam impedindo que o organismo, essa hemoglobina, transporte o oxigênio adequadamente pelo sangue. E você falou que acomete pessoas acima de 60 anos e é comum, é recorrente esse tipo de anemia depois dos 60 anos? É raro. Por exemplo, anemia acima dos 60 anos, existem 3 causas principais. Quais? E as 3 são proporcionalmente divididas na mesma quantidade. Cerca de 1/3 das anemias do idoso é por deficiência de ferro, ácido fólico e B12, então a gente sempre investiga. 1/3 que a gente chama de doenças crônicas que acabam afetando a medula óssea. Por exemplo, quem tem insuficiência renal acaba produzindo pouco um hormônio que chama eritropoetina. Essa eritropoetina é responsável por estimular a medula óssea a produzir as hemácias, a melhorar a hemoglobina e manter um valor normal. Quem tem problema renal crônico, por exemplo, quem faz hemodiálise, sempre tem que repor esse hormônio, né? Porque senão vai desenvolver anemia, porque esse hormônio que evita a anemia no organismo. É de um detalhe que leva a anemia e acaba acometendo outras doenças, pelo que eu acredito, porque mexe com toda a sua estrutura. Exato. E para terminar, cerca de 30% dos pacientes, a doença é da medula óssea do paciente. Então a medula óssea adquire alguma alteração, geralmente alguma alteração genética ao longo da vida, e desenvolve algumas doenças que chamam mielodisplasias. Mielodisplasia é um pouco difícil o diagnóstico, mas a mielodisplasia ela impede a medula óssea de produzir adequadamente as séries do sangue. Então às vezes é muito sutil o diagnóstico da mielodisplasia, às vezes vem só com uma anemia discreta, às vezes vem só com uma plaqueta baixa. No consultório a gente recebe muito paciente acima de 60 anos que tem anemia, faz a reposição de ferro, faz a reposição de vitamina B12 e não corrige a anemia. Então a gente sempre pensa em investigar essas causas, principalmente a mielodisplasia, que é uma doença da medula óssea, e tratar adequadamente essa mielodisplasia. A anemia, que você falou que é um pouquinho mais discreta, se é assim que a gente pode dizer, quanto tempo leva o tratamento? Eu sei que cada caso é um caso, a gente não pode especificar demais, mas de uma forma generalizada, o que é comum fazer o tratamento e ver o resultado? Exato. O tratamento vai depender da causa. A causa principal, como a gente comentou, é a deficiência de ferro no Brasil, é a maior causa. Sim. Então a gente repõe o ferro. Primeiramente. Primeiramente. Tá. Então uma das indicações de tratamento é mudança de dieta, tentar comer alimentos com maior teor de ferro e outras reposição de ferro via oral. O sulfato ferroso, entre 40 e 100 mg diariamente,
durante pelo menos 6 meses de tratamento. Olha, quanto tempo! Exato. É assim, é muito A anemia sério. recupera rápido. Por exemplo, em torno de 2 a 3 semanas depois que você começou o tratamento, a anemia resolve. Exato. Só que os estoques de ferro do organismo demoram mais tempo para voltar ao normal. É o corpo entendendo que Exato. tem que se funcionar ajustando daquele jeito. E fazendo as suas reservas de novo, né? Então, demora mais ou menos 6 meses para repor todo o ferro que a gente precisa no organismo. O fígado estocar ferro, a medula óssea estocar o ferro que às vezes perde ao longo da vida. Tá. Qual que é a sua dica, assim, você como médico, o que você recomenda para as pessoas que estão assistindo, tanto que tiveram uma anemia um pouco mais discreta, um pouco mais agressiva, porque eu conheço pessoas, até posso dar um depoimento vivo aqui para vocês, de que conseguem, ficam bem, né, porque tem cura, né, posso falar com propriedade disso, mas que num outro momento da vida volta um pouco mais agressivo. O que elas podem fazer? Sempre, claro, indo a um médico, isso é uma recomendação imprescindível. Exato. Mas o que mais a gente pode fazer? Olha, o acompanhamento médico é essencial, né? Às vezes a anemia, se você não trata a causa da anemia, ela vai recorrer, ela vai voltar, entenderam? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é a própria anemia ferropriva, né? Então, as mulheres de idade fértil, por exemplo, que têm excesso de menstruação, né? Perdem muito ferro pela menstruação. Então, se ela não tratar esse excesso menstrual, com certeza, futuramente, ela vai desenvolvendo novamente a anemia ferropriva. Ela vai perder o ferro que ela repôs durante o tratamento, vai perder de novo. É como se fosse uma doença, uma gripe mal curada. Exato. Você vai, deixa daquele jeito, fala assim, não vou me automedicar, não vou no médico, Exato. não preciso. E aí, quando você vê, aquilo vai se agravando até explodir algo mais sério. Exato. Acho que toda doença a gente precisa olhar com muita atenção. Olha, as anemias carenciais, geralmente, elas continuam carenciais se a gente não tratar. Agora, por exemplo, as doenças da medula óssea, elas podem desenvolver algumas coisas mais sérias. O que, por exemplo? A mielodisplasia, ela pode se transformar numa leucemia aguda, né? Nossa, se não tratada adequadamente, ela pode virar uma doença oncológica. Vocês viram para onde pode chegar, por isso que a gente precisa prestar atenção. Quero agradecer muito, você esclareceu demais. Eu sei que tem outras questões que a gente poderia ficar até amanhã aqui falando, mas acredito que para esse momento foi de bom tom, foi incrível. Obrigada. Eu que agradeço o convite, obrigado por todos. Imagina, que isso, a gente que agradece, doutor Eric Xavier, hematologista. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.